Olá, querida, seja bem-vinda aqui ao meu canal do YouTube. Esse é um dos primeiros vídeos atualizados que você vai ver por aqui. Tô gravando esse vídeo aqui em outro lugar e vou colocar ele no YouTube. Deixa eu colocar aqui a legenda. Eu vou falar nesse vídeo aqui sobre desmame, sono. Então, se você tem interesse nesse tema, se você está passando aí pelo processo do desmame, quer trocar experiência, ou se você está pensando em fazer o desmame, esse vídeo é para você. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live de hoje, desmame. Vamos lá. Desmame, desmame, desmame. Só virar o telefone. Esse vídeo aqui, depois eu vou colocar ele no YouTube, por isso que ele tem que ficar desse formato, tá? Eu sou a Mônica Souza, eu sou enfermeira, eu sou mãe de 2 bonecas, bonecona que tem 21 anos e bonequinha que tem 2 anos e 5 meses no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui e ela tá dormindo. E eu tô vindo aqui compartilhar um pouquinho sobre o desmame que eu fiz, sobre o desmame tecnicamente. Atualmente eu tenho um curso Chega de Fralda, eu oriento as mães no Clube do Desfraude. Então vai ter o workshop na semana que vem. Eu vou deixar o link disponível aqui se você estiver assistindo no replay aqui do YouTube, para você poder entrar no próximo workshop. Só você ver aqui na descrição do vídeo. E para você que está vendo aqui no Instagram, eu vou deixar o link do grupo aqui na bio para você poder participar do workshop e saber aí quando iniciar o desfraude, os benefícios de desfraude com apoio da fralda, um workshop gratuito online, é só você entrar e se inscrever. E nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre o processo de desmame. O processo de desmame ou desmame, ele é muito complexo, né? O desenvolvimento infantil é complexo. As nossas fases desafiadoras na maternidade são complexas. Então, eu jamais teria como trazer todo o conteúdo em um único só vídeo. Então eu vou começar a falar sobre esse tema. Se vocês tiverem interesse em mais vídeos como esse aqui, desse tema, vocês vão colocar nos comentários para eu poder trazer mais vídeos aqui para vocês atualizados, tá? Com as perguntas de vocês, com a troca de experiência de vocês sobre o tema desmame. Quando você pensa, você que está amamentando, e você começa a pensar em vou desmamar, vou fazer o desmame. Um dos primeiros pontos que a gente tem que entender é o que está motivando isso. Qual é o seu motivo para isso? Porque muitas vezes pode ser que seja um motivo seu, mas pode ser que não. Pode ser que o motivo seja de outras pessoas. Pressão. Pode ser também, inclusive, que você amamente por pressão. Você nem gostaria de estar amamentando mais no sentido de pra mim já deu, pra mim já tá na hora. Mas aí a crítica, a gente sabe os benefícios da amamentação, a gente sabe os benefícios do leite materno, mas eu agora não estou falando sobre isso. Agora eu estou falando sobre o ato de amamentar e o que isso causa, o que isso gera na vida da mulher, que só quem sabe é quem passa, é quem vive. E muitas vezes você pode estar vivendo uma situação difícil na amamentação e não conseguir sair dessa situação por conta de julgamentos externos. Então, isso que eu quero levantar aqui. Por que você quer desmamar? É por você ou é pelo outro? E por que você amamenta? É por você ou é pelo outro? Porque o outro, o que pode contar, é a sua criança. Isso pode fazer você
E isso sim é um fator importante, porque a gente vai falar de dupla, mãe e bebê. Esse é um momento, posso estar errada e posso gravar um vídeo amanhã, vamos combinar aqui, tá? Nada do que eu fale aqui é a verdade absoluta e a verdade única, não. O que eu falo aqui é um ponto de vista sobre esse assunto e que pode ter vários outros pontos de vista e que eu posso conhecer um outro ponto de vista diferente e falar, realmente concordo com esse agora. Vamos acordar isso aqui. Mas hoje eu acredito que a amamentação é mãe e bebê. É algo que é o elo, né? O pai ou outras pessoas podem participar de outras formas, apoiando. Até porque quando você amamenta e você tem o apoio do seu marido, do seu companheiro, da sua companheira, quando você tem um apoio, é totalmente diferente de quando você não tem o apoio e tem a presença da pessoa na sua vida, porque pode ser que você não tenha o apoio, mas também seja mãe solo, o que vai ser diferente, porque a sua mentalidade já vai estar trabalhada para aquela situação, então você vai sentir diferente. Então, quando você tem apoio, sim, vai fazer diferença. Mas não é esse lado que eu estou olhando também. Assim como os benefícios da amamentação, do leite materno, eu também não estou olhando para esse lado. Eu estou olhando para você e o ato de amamentar. Então, dentro desse contexto, você tem o direito de impor o seu limite de até quando você quer amamentar, você quer viver essa experiência e viver essa situação com a sua criança, você e sua criança. Isso cabe a você. Isso cabe a você. Na minha experiência, da minha primeira filha, bonecona, ela amamentou até... Duda amamentou até... faz muito tempo e eu nunca registrei isso de forma bem registrada. Então, às vezes me falha, às vezes minha irmã que me lembra. A gente morava junto, as duas tinham filho, mas ela mamou até 2 anos e pouquinho. 2 anos e pouquinho. 2 anos e pouquinho. Foi 1 ano e 6 meses ou foi 2 anos e pouquinho? Eu vou perguntar para minha irmã se foi 1 ano e 6 meses ou se foi 2 anos, porque de fato, precisamente eu não lembro. Não sei se foi depois dos 2 anos ou antes dos 2 anos. Mas se não foi depois dos 2 anos, foi certeza beirando os 2 anos. Não foi 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Porque pra mim, na época, eu fui mãe com 17 anos. Uma vida financeira brabíssima. Por que eu falo de vida financeira? Porque isso muda todo o contexto da maternidade. Não fui casada. Namorei durante 1 ano. Depois que a bebê nasceu, fiquei durante 1 ano com o pai da Duda e depois a gente se separou. Então, depois de 1 ano, ainda estava amamentando. E no meio disso tudo, eu com 17 anos, como qualquer menina jovem, né, o que se espera, porque ela pode sair da curva, mas normalmente não sabe nada de maternidade. Que dirá amamentação? Que dirá sono do bebê? Então, na época, eu não tinha consciência de todo o contexto, de que a amamentação não era só para a criança se nutrir, era também para você fazer a manutenção do sono da criança. E que isso, muitas vezes, ninguém sabe. A amamentação tem vários... A amamentação tem vários pontos. E um desses pontos é você ser a responsável por fazer a manutenção do sono do seu bebê. Se você ensinar o seu bebê a dormir no peito. Se o seu bebê aprender a dormir no peito. Porque às vezes você não ensina nada.
mas ele aprende sozinho. Então, esse contexto de você ser a responsável pela a manutenção do sono do seu bebê quando isso acontece, porque existe sim a amamentação sem esse recurso, mas é mais difícil e é mais raro de se ver. Normalmente você cria uma associação de sono com a criança, e que inclusive esse é um dos pontos mais desafiadores da amamentação. Porque quando você amamenta e não traz essa associação, fica mais leve no sentido do que é pesado. Do que é pesado, porque é pesado pra caramba, fica mais leve, tá? Então, sua experiência sobre desmame ou amamentação, compartilhe aqui nos comentários desse vídeo para a gente poder trocar experiência e fazer aqui desse canal uma troca de experiência para poder ajudar outras mães. Então, a minha primeira filha, eu amamentei até quase 2 anos, e quando eu tirei o peito é porque eu não aguentava mais, literalmente, é porque eu estava... Ou era isso, ou era game over. Game over no sentido real. Então, eu não dormia a noite toda, porque a noite toda no peito, eu dormia numa única posição. Inclusive, eu tinha dor no meu ombro, porque eu dormia com o ombro levantado, por conta da posição da cama, né? Imagina deitado assim. Era assim, ou assim, né? Assim. Então, eu sentia muita dor no ombro e... Então chegou um momento que eu falei, não aguento mais, e fui tirando de forma intensa, não, hoje não, vai dormir sem peito, e ela chorava, e acordava, e chorava, e acordava, e eu não vou dar, e eu naquela angústia, sem ter acolhimento com ela, sem eu ser acolhida nesse processo, sem eu entender o que eu poderia estar causando para ela, como traumas, sem eu ter consciência de nada. Já me senti muito mal por isso. Se eu me aprofundar nos pensamentos e nas lembranças de 20 anos atrás, eu posso até me emocionar, mas já me perdoei, já entendi que era o máximo, já me perdoei. Então, quando você se perdoa de algo que você fez, você pode até se emocionar, mas você não sente dor. Você sente lembrança mesmo, mas não sinto mais dor. Mas já senti muito, já me penalizei muito por isso e por várias outras coisas que eu fiz dentro da questão de educação, de como educar, de como lidar com as birras. Eu vou contar para vocês aqui ao longo desses vídeos aqui sobre os desafios da maternidade, que é uma série que eu tô fazendo para vocês, que eu vou falar sobre sono, rotina, birras, amamentação e vários outros desafios que a gente tem na maternidade. Mas foi assim que aconteceu o desmame, e aconteceu para lá, foi. Depois eu entendi que eu poderia ter feito diferente e a vida seguiu. Inclusive, por obra do destino, eu me formei como enfermeira em 2012. E antes de eu me formar como enfermeira, para eu poder fazer minha faculdade, eu trabalhava como babá, porque eu conseguia trabalhar sexta, sábado, domingo. Era quase que 2 dias, sábado e domingo, e ficava 5 dias em casa. Então, para mim, que estava estudando, fazendo faculdade e tinha uma filha já, era vantagem a questão da carga horária. Eu nem tive a intenção de trabalhar com o público infantil, o cuidado infantil. Não, nunca tive essa intenção. Sempre foi por uma questão de horário. Opa, é melhor. Mas aí, no meio do caminho, eu me apaixonei pelo desenvolvimento infantil, que foi o que, inclusive, me fez a começar a estudar sobre o sono, sobre a rotina, e eu fui ficando boa, e eu fui começando a entender, e eu fui aí me aperfeiçoando, inclusive, tecnicamente, né, na questão do desenvolvimento. Me formei como enfermeira, com um know-how muito grande de experiência com crianças, bebês, e até mesmo com o meu conhecimento
técnico sobre rotina, sono, desmame, amamentação. E eu comecei a passar consultoria para as mães do conhecimento que eu tinha. Então, a vida seguiu. Quando eu fui mãe pela segunda vez, agora em outro momento da minha vida completamente diferente, e eu pensei sobre essa questão da amamentação, uma das coisas que eu pensei foi, eu já sabia sobre associação de sono, eu já tinha essa consciência, então eu falei, não vai dormir no peito. Por quê? Porque a mãe aqui não é boba. Eu já tinha essa pegada, eu já entendia sobre o sono. Então, pra mim agora, é como se eu estivesse no nível superior da maternidade. Porque além de ter passado por ela, eu estudei pra caramba, estudo até hoje. E eu comecei a passar o conhecimento, trocar experiência com outras mães. Então, me gerou realmente um know-how muito grande. Então, quando foi a minha vez de novo, eu já estava um pouquinho mais espertinha. Mas também cometi vários erros. Chega a ser engraçado. Mas eu já estava esperta com alguns pontos. E que um desses pontos era criar a associação do sono, de não deixar a criança dormir no peito. E é diferente a criança relaxar no peito, é diferente de você acalentar, é diferente de você acolher, e é diferente de você deixar a criança dormindo no peito. É completamente diferente. Então, como eu tinha essa sacada, eu dava o mamar, fazia a rotina dela de sono e ela dormia. Então, ela não estava aqui, ó, mamar, dormir. Não, mamar, baixava a energia e botava para dormir. A minha primeira filha não pegou chupeta. A minha segunda filha, eu dei chupeta. Porque cada criança é uma criança, cada criança é única, cada família também é única, mas a minha bebê teve situações que ela queria ficar sugando um pouquinho mais, o que é comum do bebê em geral. Mas tem bebê que recusa a chupeta. Então a minha não recusou a chupeta. Então, eu usei o acessório da chupeta para que eu não pudesse ser a chupeta dela, porque eu não queria. Era uma opção minha. Cada uma pode ter sua opção e ter sua opinião sobre isso. Mas eu também não dei a chupeta para ela de forma, toma aqui a chupeta, bota na sua boquinha e não tira nunca mais. Era só para momentos específicos. Agora que, inclusive, que ela tá com 2 anos e 4 meses, 5 meses, que ela regrediu na chupeta. Tá chupando mais chupeta do que chupou a vida inteira. Porque a gente começa a usar o acessório, toma chupeta. Vai fazer uma reunião. Ai, meu Deus, babá foi embora, o pai não tá. Meu Deus, toma chupeta. Chegou tarde, tá em cima do almoço, vai fazer o almoço, descongelar, e ela tá pulando. Meu Deus do céu, toma chupeta. É a realidade de cada um. Uma coisa é você ter uma babá ali à sua disposição para poder brincar com ela, entreter ela enquanto você faz alguma coisa. Ou você brinca com ela, entrete ela e alguém te dá apoio. Outra coisa é você sozinha. É outro cenário. Então agora ela tá mais do que eu deveria. Inclusive agora ela tá fazendo adaptação com a creche, aí o que você pensa? Vamos dar a chupetinha para calentar. Aí daqui a pouco eu já vou começar a reduzir a chupeta. Mas na ocasião, ela bebê, ela só ficava com a chupeta pontualmente mesmo. Tanto que depois que ela dormia, eu sempre tirava. Sempre tive o costume de tirar. E quando eu comecei a pensar sobre o desmame, eu pensei, vamos ter uns 2 aninhos. Tem uns 2 aninhos, vou deixar mamar. Mas ela sempre mamou. Para acolher, para mamar, para mamar mesmo, mas não para dormir. E outra coisa também que contou, no meu caso, na minha experiência, como eu sabia que
No meu contrato de enfermeira, eu teria que voltar depois de 6 meses com um trabalho mais intenso, e eu ia precisar ficar às vezes ausente, e eu não ia ter como ficar com ela full time. Eu já sabia disso e eu tinha medo de quando acabasse a licença maternidade, eu tivesse que atender as clientes, tivesse que voltar para o trabalho, eu ia ter a questão da recusa com a mamadeira, porque a minha primeira filha não pegou mamadeira nem que o raio que o parta, não pegou. Ela pegou mamadeira com 2 anos. Ela pegou a mamadeira com 2 anos e meio, quando eu tirei o peito dela, né, 2 anos ali, e ela começou a tomar leite Nescau. Leite Nescau, gente, dava Nescau pro meu filho. Mas é isso. Então, como eu precisava desse acessório, eu comecei a dar mamadeira para ela. Eu também tive uma questão do peito, que saiu um pouco leite no começo, aquela confusão toda, dá uma mamadeira. Dei mamadeira. Depois o peito voltou ao normal, mas aí ela já estava na mamadeira. Eu pensei, então vamos deixar a mamadeira um pouquinho de cada vez. No meu caso, a minha bebê não fez confusão de bico. Ela ficou com a mamadeira e com o peito, mas a mamadeira eu só dava 1 vez ao dia, não mais que isso. Era só peito, era só peito. E depois, quando ela foi crescendo, depois de 6 meses, 7 meses, eu fui dando mais mamadeira. Aí eu fui dando mamadeira de manhã, mamadeira de tarde, mas também dava o peito. Ela nunca recusou o peito, ela sempre amou mamar. Então, para mim, a experiência da amamentação com Louise foi maravilhosa, porque eu consegui dar o mamar sem ser a chupeta, que isso é um grande desafio. Eu consegui dar o mamar sem ter a dependência do mamar dela comigo, e ela conseguir, por exemplo, ficar com a minha mãe tranquila em casa e eu na rua. Porque é muito triste você estar na rua e o seu bebê não mamar mamadeira. É um caos. Então, para mim, foi muito confortável nesse sentido. E eu sempre pensei, quanto que eu vou desmamar? Quanto que eu vou desmamar? Aí eu, 2 anos. Mas, quando chegou ano passado, ela tava com abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, outubro, 1 ano e 6 meses. Começou a ficar desagradável amamentar. 1 ano e 6 meses. 1 ano e 5 meses, 1 ano e 4 meses, começou a ficar desagradável amamentar. Porque ela estava muito grande no meu colo e a boquinha dela muito grande já ali. E começou a me incomodar. Aí eu comecei a pensar em, vou desmamar. Mas não tive coragem. Eu comecei a amadurecer a ideia. Porque sempre é assim, amadurecer a ideia. Vou desmamar. E quando foi em novembro, se eu não me engano, foi. Eu tenho até nos meus stories o desmame. O dia que eu comecei o desmame, que eu registrei, que eu sou péssima para data. E como eu durmo muito pouco, eu acordo muito à noite, porque ela se mexe, eu simplesmente acordo. Ela se mexe, eu acordo. Nem ela que acorda. Ai, minha filha acorda a noite toda. Não. Ela não acorda a noite toda. Quem acorda a noite toda sou eu. Atualmente ela dorme comigo no meu quarto, ou dorme numa cama no meu quarto, ou dorme na minha cama. Então, ela se mexe, eu acordo. Então, às vezes eu durmo muito tarde, eu acordo muito cedo, e isso atrapalha muito na memória, o cansaço, sono. Então, eu sou péssima de data, às vezes nossa, quando foi mesmo? Mas tá no meu Instagram. Então, quando eu tomei a decisão, eu falei, não, vou desmamar. Pra mim, já tinha um cenário ali, um cenário preparado, que muitas vezes a mãe não tem. Muitas vezes não tem chupeta, muitas vezes tem associação com o sono, então vai ser 10 vezes mais, 20 vezes mais, 100 vezes mais desafiador do que foi
para mim nesse tema. Então, como que eu fiz o desmame de Louise? Eu decidi, a partir de hoje, eu vou começar o desmame. E eu comecei realmente a reduzir a mamada, a negar a mamada em um período do dia. Eu comecei a pular. Então, comecei com a manhã, porque de noite ela nunca mamou para dormir. De madrugada, ela mamava de madrugada. Ela começou a mamar de madrugada, com Ânix 4, 5, às vezes pedia mamazinha ali. Por isso que começou a ficar pesado pra mim também, porque ela começou a querer mamar meu peito de madrugada. Começou a querer criar associação de sono. Então, mamar me irritava porque diferente de ser mamadeira, isso pra mim. Então, como ela já mamava a mamadeira, eu durante a noite já comecei a substituir, a madrugada mesmo, já comecei a substituir o peito. Ela acordava, mamadeira, arrotar e botar pra dormir. Então a noite já não era mais eu dando o peito, dava a mamadeira. E no caso, quando eu comecei durante o dia, eu comecei a reduzindo mesmo. Então pela manhã não tem mais mamar. Só que tem uma grande questão. Eu comecei o desmame dela com 1 ano e 6, 7 meses, sei lá, não sei precisamente, mas ela já comia super bem, tomava mamadeira e chupava a chupeta. Mas mesmo assim, eu demorei, sabe quanto tempo para desmamar? Eu desmamei por completo só em janeiro ou fevereiro. Então foram aí 2, 3 meses ainda com pingadinho dela, mamar, vamos ver o passarinho lá fora. Que inclusive essa é uma das melhores técnicas, você redirecionar. Quando seu filho pede mamar para você, ele está pedindo atenção, ele está pedindo acolhimento, ele também está pedindo a sensação da sugação ali, chupetar. Só que essa sensação de chupetar, você pode substituir por algo que ele tem interesse. Cadê? Vamos ver lá. Que é diferente de você só negar. Mamar. Não. Mamãe disse pra você que não vai te dar mais mamar. Isso é quase que injusto com a criança. A palavra não é nem injusto. Qual é a palavra que eu posso usar para julgar esse comportamento? Esqueci, não tá vindo a palavra aqui na cabeça, mas é como se isso fosse uma maldade com a criança. Uma maldade de você fazer um mal para a criança. Porque ela não tem capacidade de compreender os seus motivos. Então, ao invés de você perder o tempo, isso é uma grande dica que eu quero deixar para você aqui. Ao invés de você perder o seu tempo falando para o seu filho o porquê você não vai dar o peito para ele, não perde energia nisso. Perde energia fazendo algo divertido. Redireciona o seu filho. Perde tempo nisso. Você vai só explicar brevemente, se seu filho conversar, não, mamãe já disse que agora você não vai mamar porque você é grande, você já é um rapaz. Mamãe agora, mamar é para bebê. Você pode falar sobre isso, sim, mas você pode dar mais foco no redirecionamento. Mamar. Ah, tá bom, daqui a pouco a mamãe dá. O gato tá fazendo o que ali? Ué, vem cá ver o gato. Cadê o gato? Entende? Direciona. Quer mamar? Tá, daqui a... já eu te dou. Vamos brincar de pintar? Cadê o pincel? Mamar. Tá, eu te dou mamar. E a massinha? Cadê a massinha? Papai, cadê a massinha? Vovó, cadê a massinha? Achei que fosse ela. Minha bebê dormindo. Então, redireciona. Porque quando você faz isso e o tempo passa e depois você lembra,
você não vai ter uma sensação negativa de como você conduziu. Ah, chorou. Então, eu sempre redirecionei, mas eu nunca neguei no sentido, não vou te dar, e é isso. Não, esse pra mim, quando eu lembro do desmame, eu lembro disso. Da minha paciência, do meu carinho, do meu amor. E, gente, isso é muito gratificante. Você ter uma memória que você, ao contrário da minha primeira, quando eu lembro da minha primeira, se eu lembrar profundamente, se eu reviver, eu vou chorar. Porque foi algo que eu fico triste no sentido de tristeza um dia normal. Eu não tenho orgulho, né? Mas como eu já falei, já me perdoei. Mas é completamente diferente de você ter orgulho de você numa condução. Nossa, é completamente diferente. Então, não negue o peito, redireciona, porque se você redirecionar da forma certa, o teu filho vai entrar na tua. Isso daí é para mamar no momento aleatório. Sabe quando a criança fica mamando? No momento aleatório. Agora, quando se tem associação de sono, é mais desafiador, porque a criança vai querer mamar para dormir. Então, uma das coisas que você pode fazer é substituir a mamada pelo ninar, tá? Ninar. Mamãe já vai dar para você um mamazinho, tá bom? Você pode botar em pé, você em pé, numa varandinha. Mamãe já vai dar um mamazinho para você, tá bom? Vamos cantar só uma musiquinha. Gata pintada. Você pode substituindo. Então, você pode, por exemplo, dar uma mamar na sala, deixar a criança relaxar. Quando ela estiver quase dormindo, você fala, calma aí, vamos aqui rapidinho com a mamãe. A criança está meio sonolenta e você deita aqui colo mamãe. Ela vai aceitar no primeiro dia? Não. Isso é um processo. Se você quiser fazer com que seja natural, respeitoso, se você quiser ter orgulho de si, isso não vai ser de um dia para o outro. Isso é uma estratégia que você vai criando consistência, você vai conhecendo o time de sono do seu filho. E isso se você for sozinha. Porque se você for sozinha, você vai ter que tirar do peito e criar uma outra associação para você poder depois... Ah, Mônica, mas aí é pesado ficar balançando. É pesado ficar balançando, mas depois você vai transitar para a cama. Então, você vai fazendo isso de forma gradativa. Primeiro você fica em pé, aí depois você senta com a criança no colo, aí depois você vai deitar com ela na cama, até que você entra no protocolo de dormir, apaga a luz, a criança deita, você apaga a luz, você deita ao lado dela e ela dorme. Porque foi um processo. Que foi esse processo que eu não passei, porque eu já fui esperta lá no começo. Então, a rotina de dormir sempre foi mamar, arrotou, acordadinha ainda. Agora vai dormir. Então, não teve isso comigo, mas para quem tem, vai ter que fazer essa transição. Se tiver o apoio do pai, do companheiro, da companheira, você pode substituir, se tiver associação de sono, você pode substituir a soneca, ao invés de ser com você, o sono, né? Ao invés de ser com você, esse sono pode ser com essa pessoa que vai te dar apoio no acessório do balançar. Então, por exemplo, quando a criança mama no peito e você tem que ir na rua e a criança fica com algum cuidador, você fala, como que dormiu? Ah, chorou um pouquinho, mas aí eu ninei e dormiu. Porque você está acalentando a criança, né? Então, é uma forma de você fazer isso, uma forma mais gentil possível. Então, aqui com o Louise, eu primeiro já não tinha associação de sono, já tinha chupeta que me ajudou, já tinha mamadeira que me ajudou, e eu comecei a tirar as mamadas durante o dia. Você deve começar primeiro a tirar as mamadas, mas nunca negue, sempre redirecione. E eu nunca neguei. Então, tinha dias que eu redirecionava e tinha dias que eu não aceitava de jeito nenhum. O que eu fazia?
tá bom, vem. E isso é o que me gera mais orgulho, porque depois passa. O que vai ficar são as memórias que você tem desse período. É igual quando eu falo do desfraude. Mônica, como que desfralda? Mônica, como que eu faço desfraude? Eu tenho um clube Chega de Fralda que eu ensino passo a passo de como você inicia o desfraude, os erros que você não pode cometer. Tem um plano do desfraude para você poder saber a frequência, o que fazer, o que não fazer. Você vai saber direitinho como conduzir. Mas se você não fizer nenhuma abordagem no desfraude, a criança vai desfraldar? Vai. Vai chegar um dia que ela fala assim, mãe, eu quero tirar essa fralda daqui. Mãe, eu quero usar o vaso também. Você não precisa fazer nada. Vai ser quando? Não sei, 4 anos, 5 anos, 6 anos, não sei. O que acontece no processo do desfraude é que você pode estimular a criança quando ela já tem a capacidade fisiológica, que é por volta dos 2 anos. Se você trabalhar o pilar do comportamento antes, chega dos 2 anos, ela está prontinha para o desfraude. Essa é a pegada. Você pode desenvolver isso, você pode estimular isso, você pode abordar isso, você pode conduzir isso. E o que vai ficar dessa fase não é a agilidade, não é a rapidez, não é o que quão rápido foi. O que vai ficar é como você abordou, é a sua abordagem. E assim é no desmame. O desmame vai acontecer. O que vai ficar é a sua memória e a memória do seu filho, que pode ser uma memória boa ou pode ser um trauma, tá? Então eu nunca neguei. Sempre foi redirecionada ou tá bom, vem. E ela levantava. E levantava e ia brincar. E a fase passou. Então eu fui criando consistência, né? Toda manhã, não dava mais. Até que chegou um dia que ela parou de pedir, já ficava o dia inteiro. E foi indo, foi indo, foi indo. E você não percebe, você... hoje não mamou. Aí você... Hoje não mamou. Aí você começa a se dar conta. Não mamou. Aí você começa a viver o processo de finalização do desmame, que às vezes na finalização pode ser mais doído para você do que para a criança, porque a criança já está desacostumada, já está em outra vibe e você está ali, meu desmamou, meu neném foi embora. Então por isso que a gente volta aqui no começo desse conteúdo aqui. Por que você quer desmamar? Por que você quer amamentar? Esse motivo ele tem que ser seu, tem que estar bem desenhado, bem decidido, para que você possa, depois que acontecer, não ter remorso consigo mesmo. Não precisa disso, ter remorso. Isso acontece quando você não tem clareza do que você está fazendo. E tem até um vídeo que eu tive o prazer de conseguir gravar, que foi quando eu ofereci o peito pra ela. Eu falei, vem mamar. Ela, não quero, eu quero suco de uva. Vem mamar. Ela, não quero, eu quero suco de uva. Eu falei, então tá bom, vamos pegar o suco de uva. Porque ela já tinha perdido aí essa vontade de mamar. Mas foram aí 2, 3 meses nesse processo, tá? Então, fica aqui o meu primeiro compartilhamento sobre o desmame. Vou trazer outros pontos sobre o desmame, sobre o sono. Manda sua pergunta, manda sua dúvida, manda seu relato para mim aqui embaixo desse vídeo, no meu direct do Instagram, na minha página do Facebook. Comunica comigo, tá? Porque eu vou construindo os vídeos aqui sobre os desafios da maternidade à medida que vocês comunicam comigo, para eu poder saber o que é de valor para vocês aqui nessa troca. Vamos falar sobre rotina de bebê, vamos explorar os meus conhecimentos. Rotina, sono do bebê, desmame, amamentação, desfraude. A gente tem um workshop acontecendo na próxima semana. O link para participar do workshop online gratuito está disponível aqui na descrição do vídeo.
ou no link do Instagram. Se não achou em lugar nenhum, me manda um direct. Mônica, cadê o link aí do workshop online gratuito que eu quero participar, porque eu quero saber se está na hora de começar o desfraude. Já adianto aqui, desfraude não se começa com 2 anos, 2, 3 anos, quando se tá pronta para desfraude. Tá pronta para finalizar. Quem é esperta, trabalha o pilar do comportamento lá no comecinho, para quando ela estiver pronta para finalizar, você de fato finalizar. E não ficar aquela cachaça de pé de fralda, pé de fralda, pé de fralda, não. Mas vem participar do workshop aí que eu vou explicar para você detalhadamente quando iniciar o desfraude. Eu vou explicar para você os benefícios de você conduzir o desfraude com o apoio da fralda. Só você entrar no grupo para você poder participar, tá? Beijo, beijo e até!